Posso? 3, 2, 1, valendo. Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Rádio Piquete em 2023. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Bom, aqui não é o Rafael Mafra, que é o Rafael Marinho, que vai apresentar também esse programa durante esse ano. E como muitas novidades a gente está tendo, esse ano também nós vamos entrar agora no YouTube. Então, já segue a gente aí, já dá o like, compartilha, faz tudo que a gente tem direito no YouTube. E para me acompanhar nesse debate, a gente está aqui com o Hércio Sena, professor e pesquisador. Olá, ouvintes e espectadores. É um prazer estar com vocês. E do meu outro lado, José Milton Santos. Aos ouvintes e espectadores, as minhas saudações. Bom, hoje a gente vai tratar de dois assuntos que são fundamentais no nosso país e estão diariamente nas notícias de todos os veículos de comunicação. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre a desoneração de impostos, da política de preços da Petrobras. E, afinal, assim, o que é isso, né? E no segundo bloco, nós vamos discutir sobre a veiculação das notícias sobre o trabalho análogo à escravidão nas vinícolas do Rio Grande do Sul. E no último bloco, como de costume, a gente vai trazer o nosso momento panfletagem, com dicas de cultura, produtos midiáticos que estão aí na cena. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @Rádio Piquete, e, como eu já falei de novo, aqui no YouTube, que a gente está inaugurando hoje. Bom, e para começar o nosso debate, a gente vai falar sobre a desoneração dos impostos e a política de preços da Petrobras. A gente sabe que muitas políticas foram adotadas no período eleitoral do ano passado, com a perspectiva de uma tentativa de reeleição. Entre elas está o reajuste do preço dos combustíveis, que afeta diariamente a vida de todos nós, né? Então, Hércio, comenta aí para a gente o que você acha desse assunto. Bem, em primeiro lugar, a desoneração dos impostos sobre os combustíveis foi, na realidade, na prática, uma renúncia de arrecadação que o governo Jair Bolsonaro fez para baixar o preço da gasolina, curiosamente, né, não por um acaso, há 4 meses da eleição. Durante quase os 4 anos do governo Jair Bolsonaro, não houve nenhuma medida no sentido de mudar a política de preços da Petrobras, corrigir as distorções que elevaram o preço do combustível no Brasil. Então, na realidade, essa desoneração, que acabou, né, sendo provisória, na medida em que ela ocorre a partir do segundo semestre e termina no dia 31 de dezembro, ela foi prorrogada pelo governo Lula, né, que prorrogou a desoneração até o dia 28 de fevereiro. E, recentemente, houve um debate entre a equipe econômica que era contrária à desoneração dos combustíveis, uma vez que isso tinha um impacto de 30 bilhões nos cofres públicos. O governo, né, que já tem uma ampliação de investimentos, que, segundo a grande imprensa, né, levaria a um rombo nas contas públicas projetados para 200 bilhões, então se fez esse debate. De um lado, aquilo que a grande mídia, né, jornais como o Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, colocavam setores da ala econômica do governo versus a ala política do governo, colocando aí um embate, né, entre esses dois setores na disputa, se haveria ou não essa desoneração, se ela continuaria ou se ela encerraria. Hércio, e aí eu queria que você me explicasse como é que a mídia tratou isso, como é que você enxerga o tratamento da mídia sobre esse assunto. Bom, antes de falar um pouco disso, Rafa, eu queria também comentar, né, um pouco sobre a política de preços da Petrobras, porque esses assuntos estão interligados, e aí eu trato também
desse estudo que nós fizemos sobre a forma com que a mídia lidou com esse fato, né? O Brasil hoje ele é dependente, sobretudo, do refino na fabricação dos combustíveis. Então, o preço dos combustíveis nas refinarias hoje ele está vinculado à variação do preço no mercado internacional. E nós temos uma política de preço dos combustíveis no Brasil que chama PPI, que é o preço de paridade de importação. Como que funciona isso? A partir de 2016, e continuou no governo Bolsonaro, o preço dos combustíveis subiu, somente no governo Bolsonaro, 69% até o mês de julho de 2022, quando ele viu aí a necessidade, perto do calendário eleitoral, de reduzir isso. Só que ele optou não por mexer nessa política de preços. Enfim, então ele resolveu fazer uma desoneração fiscal, inclusive com grande prejuízo para a arrecadação dos estados, na medida em que eles perderam boa parte do ICMS na composição do preço dos combustíveis, isentou impostos federais e, com isso, houve uma queda no valor do preço dos combustíveis no Brasil. Como que ficou, então, esse debate em torno da desoneração e da política de preços, né? Uhum. Que são as duas coisas que nos interessam nesse momento. Em relação à desoneração, nós observamos que os grandes jornais brasileiros, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a CNN Brasil e as organizações Globo, de uma maneira geral, eles trataram o debate da desoneração como se fosse uma crise política do governo Lula, né? Uhum. Colocando aí o embate entre aquilo que eles nomeiam de ala política do governo, onde eles citam sempre, em todos os jornais, invariavelmente, o nome da Gleice Hoffmann como representante dessa ala política. E é curioso a importância que eles acreditam a Gleice Hoffmann, porque nessa ala política eles dizem que há ministros, há outros parlamentares, há senadores, mas o único nome que sobressai é a da presidente do PT, né? E esse debate, por se tratar numa disputa, vamos dizer assim, no campo da esquerda, a posição dos jornais foi uma posição mais de dar vazão a esse debate, trazendo aí fontes que muitas vezes não se colocavam claramente, mas dizendo que havia, então, uma disputa entre a ala econômica e a ala política do governo. Não deixa de ser um tipo de exploração, ainda que algumas dessas questões fossem tratadas, né, dentro de uma, digamos assim, de uma forma jornalística mais factual e informativa, trazendo os momentos, né, quando que seria o momento final da palavra do presidente Lula, ali no último dia de fevereiro. Essa coisa de explorar a divergência me pareceu a tônica dessa cobertura. Eu não sei se foi a mesma impressão que você teve, Zé. Eu tive uma impressão semelhante. Entretanto, esses veículos que você citou, na verdade, eles tomaram posição. Eles tomaram posição a favor do fim da desoneração. E que desonerações foram essas realizadas por Bolsonaro? Foi do ICMS, que é arrecadado pelos estados, e do PIS/COFINS, que é um imposto para gastos sociais, gastos com saúde, educação, remuneração de professores e merenda escolar e gastos com assistência social. Portanto, a grande mídia comercial tomou posição, sim, a favor da volta da oneração para que não diminuísse os dividendos da Petrobras,
portanto, a remuneração dos acionistas. Sim, e eu acho também que tem um fator agravante aí, que isso é uma política diferente dessa que você bem coloca aí, Zé, ela também quebraria o discurso dessa mídia comercial, que vem dizendo que o governo tem que gastar dentro daquilo que arrecada. Ora, se você também diminui essa arrecadação dentro de um artifício que foi claramente eleitoral, como não recompor essas finanças, né? Ainda que nesse discurso que a mídia faz, a desoneração dos combustíveis, exceto do óleo diesel e do gás de cozinha, como acabou mantendo-se a desoneração, né? Não afetam o grosso da população, porque eles dizem que quem tem carro é quem paga pela gasolina como combustível. Então, eu acho também que nesse debate da desoneração houve nuances. A Folha, por exemplo, ela chama atenção para as dificuldades que o governo teria no dia 1º de março de retomar a cobrança de tributos na medida provisória a ser votada no Congresso, colocando que o próprio Centrão e líderes do Centrão, que são pessoas que ela não nomeia, mas são fontes do jornal, né, que afirmavam que o governo precisava construir sua base no Congresso. E, nesse sentido, é como se também o Centrão tivesse, segundo a Folha, mandando esse recado que as relações com o governo Lula também não estão pacificadas, a despeito da distribuição dos ministérios, a despeito de todo o esforço que tem sido feito, e que essa é uma questão que deve perdurar no noticiário. De alguma forma, essas afirmações da mídia, elas de alguma forma estão vindo desde o ano passado, né? Sim, sim, porque, na realidade, é uma aposta que ela faz, né? E que qualquer governo teria, porque o Congresso constitui uma maioria desse grupo de partidos que compõem o Centrão e cujo a experiência na relação com eles é de uma certa chantagem ao governo, né? De chantagear o governo de plantão em função dos seus interesses eleitorais, de poder, de barganha, né? E, obviamente, o governo Lula não ficará isento desse tipo de situação. Mas, voltando ainda a esse debate, o que me chama a atenção, e que é um pouco diferente disso, é que essa certa equidistância com a qual esses jornais que eu citei narraram a questão da desoneração, embora o Zé lembrasse aqui com muita propriedade que eles defendiam né, o fim da desoneração, mas essa equidistância, na questão da política de preços da Petrobras, não houve mediação alguma. Ou seja, a imprensa comercial, né, formada por esses veículos de comunicação, deixou clara a sua posição em relação à manutenção da política de preços da Petrobras. E aí eu cito aqui o editorial do jornal O Globo, do dia 3 de março, que vai apresentar, o editorial faz um movimento interessante. Ele apresenta um certo saldo que, na opinião do jornal, foi positivo da equipe econômica do governo Bolsonaro, falando aí do avanço do PIB em 2,9%, do desemprego em 9,3%, da inflação de 5,29%, do superávit de 126 milhões no setor público, embora o governo também não tenha pago os precatórios e dívidas da União não foram pagas nesse período, por isso também que esse superávit, né, que é uma arrecadação menor do que aquilo que o governo gastou, foi positivo, né?
E embora eles falem de um recuo de 0,2% do PIB, eles vão dizer o seguinte: olha, Lula recebeu uma boa herança, entre aspas, do ponto de vista econômico. E começou até bem. Eles dão uma licença aqui para o governo Lula, dizendo o seguinte: começou bem na esfera política, ambiental, na política externa, na defesa da democracia, na preservação da Amazônia, no resgate da liderança e do papel internacional do Brasil. Entretanto, a ressalva fica por conta da economia. E essa ressalva, ela bate na questão da autonomia do Banco Central, que a gente já discutiu em outro episódio, né? Mas ela bate firme na questão da política de preços da Petrobras e diz que seria inadmissível uma mudança nessa política de preços. E, ao final, esse editorial termina com uma frase que muitas outras, que jornais e veículos da imprensa alternativa vão entender como uma ameaça. E, textualmente, o editorial vai dizer o seguinte: Lula ainda tem tempo para mudar de rumo, mas não é bom demorar. Do contrário, sua adesão ao ideário dilmista se fará sentir, não apenas nos indicadores econômicos, mas também na sua popularidade. Ou seja, fica ali, não cifrado, mas claramente dado um recado que um dos compromissos que esse governo tem que assumir para tranquilizar os interesses que esse jornalismo representa, da Rede Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, é o interesse dos investidores da Petrobras, e não os interesses do povo brasileiro, né? No sentido de que a Petrobras seja uma indutora do desenvolvimento nacional. Um dado importante que, para encerrar essa minha discussão aqui, é que a Petrobras já foi responsável, devido às suas atividades e à sua presença na economia brasileira, por quase 18% do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, que é a soma da riqueza nacional. E hoje esse número é de menos de 6%. Ou seja, na medida em que as políticas da Petrobras era para trazer e fazer no Brasil aquilo que nós não fazemos, que nós temos que importar, que é o refino do petróleo, com as nossas refinarias, todas elas, a maioria delas que puderam ser vendidas e negociadas no governo Bolsonaro foram. Inclusive, a grande discussão hoje é como retomar esse investimento, né? Essa política aí de um certo reinvestimento da Petrobras na economia brasileira. E veículos como a BBC News, falando também via G1, vão destacar o fantasma da ameaça do governo não seguir a política de preços internacionais, falando que isso pode trazer um grande prejuízo para a estatal. Não é isso, Zé? É isso mesmo. E você falou do desinvestimento da Petrobras, até porque 100% dos lucros são distribuídos sob a forma de dividendos aos seus acionistas. E nós temos que lembrar o seguinte: a mais antiga refinaria do Brasil, inaugurada em 1950, em Maturipe, que se chamava Refinaria Landulfo Alves, foi vendido para o grupo Mubadala, dos Emirados Árabes. Inclusive, a própria mídia comercial levanta uma suspeita de que os presentes recebidos pelo Bolsonaro e talvez pela Michele, na verdade, não são presentes, mas são propinas em decorrência dessa venda, porque a venda da refinaria Landulfo Alves foi vendido pela metade do preço
10 bilhões de reais, enquanto as avaliações das auditorias independentes diziam que ela valia 20 bilhões. E só um fato curioso, Zé, nessa abordagem, é que esse tratamento, né, que eu também considero incorreto do ponto de vista, inclusive, jornalístico, não dá para se chamar de presentes um montante de joias no valor de 16 milhões de reais. Subestimado. Né? Ou mesmo um presente de quase 500 mil reais, que é aquele que ainda está em posse do ex-presidente da República. Como hoje nós estamos discutindo essa questão da política de preços da Petrobras e a questão da desoneração, mas o que o Zé chama a atenção é importantíssimo, porque são assuntos absolutamente interligados e articulados. Então, se tem uma questão positiva nessa cobertura da grande imprensa, Zé, de associar, de fazer ilações entre um fato e outro, associar aquilo que o Michele Bolsonaro e Bolsonaro teriam recebido imediatamente após a venda, que é muito curioso, né? Mas chamar isso de presente é também aliviar um pouco essa situação. Em que medida que essa mídia comercial efetivamente vai enfrentar essa questão da Petrobras? Haja vista que ela sempre foi contra a própria formação dessa empresa nos anos 50, quando Getúlio Vargas cria a Petrobras. Alguém tem mais alguma coisa a considerar sobre esse assunto? Da minha parte, é só. Então, agora a gente vai começar o nosso segundo bloco, que a gente vai falar sobre a cobertura sobre o caso de trabalho análogo à escravidão lá no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, a gente teve uma enxurrada de comentários, compartilhamentos e diversas outras reações nas redes sociais sobre esse caso que gerou grande comoção e assim também na mídia. E assim, entre crimes, e diversas opiniões sobre essa situação catastrófica, eu convido o nosso amigo José Milton para comentar sobre esse assunto e me dizer o que a mídia falou sobre isso, como estão as redes sociais e todo esse assunto. Sim, antes de entrar propriamente na cobertura da mídia, eu gostaria de fazer duas citações. Uma de Charles Bukowski, poeta, contista e romancista estadunidense. Mesmo que eu fosse um ser sofisticado, confortável e domesticado, jamais poderia beber o sangue das massas e chamá-lo de vinho. E queria fazer uma segunda citação de Paulo Freire, o grande educador brasileiro, que comenta uma cartilha que durante décadas foi usada na alfabetização, que se chamava Eva viu a uva. Então, Paulo Freire, não saber ler, Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Hoje tivemos uma notícia lastimável. O governador de São Paulo retirou o nome do Paulo Freire do metrô para colocar o nome de Fernão Dias. Mas antes da gente tratar do trabalho análogo à escravidão, vamos ver de que se trata. De acordo com a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, é jornada exaustiva, que é todo expediente que, por circunstâncias de intensidade, frequência ou desgaste, cause prejuízo à saúde física ou mental do trabalhador, que, vulnerável, tem a sua vontade anulada e sua dignidade atingida. É interessante a gente observar, né,
que o Brasil foi o último país do mundo a acabar oficialmente com a escravização, que durou mais de 3 séculos. No seu início, começou com a escravização de indígenas e, posteriormente, a escravização de africanos. Quando a escravização já estava chegando ao seu fim, não só por causa do intenso movimento abolicionista brasileiro, mas por causa das pressões internacionais, principalmente da Inglaterra, que, para combater o tráfico negreiro, afundava navios que estavam trazidos para o Brasil. Em 1950, o imperador decreta a Lei das Terras. 1850. 1850. A Lei das Terras, que dificultava o acesso de ex-escravos à terra e estimulava a formação de latifúndios. Então, nós temos aí uma realidade que, por sinal, foi muito bem retratada em 2 novelas da Rede Globo, Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador, onde essa realidade da escravização foi muito bem recriada. Mas, entrando diretamente no que motiva a nossa crítica, no final de janeiro, os jornais começaram a noticiar, né, que, inicialmente, a Folha de São Paulo, no dia 25, falou 192 trabalhadores foram resgatados em Bento Gonçalves, em regime análogo à escravidão, na colheita de uvas, nas vinícolas Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi. No dia seguinte, o mesmo jornal retificou, eram 207. E também, no mesmo jornal, 2 especialistas, Gabi Monteleone e Ariel Koga, afirmaram: o vinho, do alto do seu pedestal, muitas vezes luxuoso, sai de seu lugar primordial de alimento para o corpo e a alma, para dar palco a monstruosidades, como o uso incessante de veneno nas plantações. E agora, veja bem, trabalho escravo. Os jornais, o Estado de São Paulo, o Globo, Estado de Minas, na mesma semana, noticiaram: ação resgata cerca de 200 trabalhadores no Rio Grande do Sul. E o Globo afirma: pessoas estavam sem receber, tinham jornadas exaustivas e sofriam agressões físicas. O jornalista Hélio Gaspari publicou na Folha e no Globo, no dia 5 de março, o artigo Os Agrotrogloditas do Sul, onde ele afirma: há uma larga parcela, não, ele afirma, né, que aquela atividade exercida sob a forma de trabalho análogo à escravidão era algo inaceitável, né? Agora, estranho foi o Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, que no dia seguinte a essa publicação lançou uma nota: há uma larga parcela da população em plenas condições produtivas e, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Criticando aqueles trabalhadores que, por estarem recebendo o Auxílio Brasil, não se prestavam a trabalhar como escravos. E disseram que, porque eles não queriam trabalhar, eles tiveram que importar trabalhadores da Bahia. Os trabalhadores eram contratados pelas empresas terceirizadas, Fênix Serviço de Apoio Administrativo e Oliveira e Santana.
cujo responsável, Pedro Augusto de Oliveira Santana, foi preso e depois solto mediante o pagamento de R$ 39.000. E, evidentemente, as vinícolas disseram a culpa é das terceirizadas, tentando se isentar. Como se eles não tivessem responsabilidade alguma, né, Zé? Exatamente. E o processo Mas de trabalho aí é o nós mesmo, temos né? que reconhecer que os grandes veículos reagiram a isso e disseram a culpa não é só dos terceirizados. Agora, em depoimento à Folha de São Paulo, no dia 4 de março, José, nome fictício, 35 anos, afirmou: achava que iria morrer, porque eu estava brigando com 3. Um me dava gravata, outro vinha com spray de pimenta, outro com cadeiradas, pauladas, choques e até mordida. Ao descrever surra em represália ao fato dele ter denunciado essa situação de semi-escravidão. Nos levaram, eu e 2 colegas, para um quartinho, e aí eu só fiz chamar por Deus. Não morri porque não era a hora. Apanhei muito. Só no tempo da escravidão era o chicote. Agora, com a gente, foi arma de choque, paus, cadeira, o que tivesse. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Assim, esse é um tema que, enfim, gerou muita polêmica, e eu fico pensando, qual a diferença do análogo à escravidão para a escravidão de fato? Alguém que vocês conseguem dizer? Por que a mídia trata como análogo? Não, isso é a legislação. É a legislação. É a legislação. Na verdade, é trabalho escravo. Porque, isso na que eu realidade, não existe a figura jurídica do trabalho. Ela não é uma figura legal. Ela não é tipificada. Né? Não existe o trabalho escravo como forma de contratação, né? Legítima, né? Então, é legal, né? Mas ela ocorre, então as condições são análogas a uma entendi. coisa ilegal que é a Porque escravidão. essa é uma né? dúvida que eu vi recorrente em várias Não, postagens sim. nas redes sociais. É muito e ficou, comum por isso, quê? né? Ô Zé, eu queria que você comentasse também, me chamou a atenção aqui, porque não houve, né? Você chegou a comentar comigo, né? Que essa cobertura, ela foi uma síntese, né? Que a gente teve numa conversa anterior. Você me disse, olha, essa cobertura da mídia comercial foi factualmente honesta e opinativamente indignada. Eu acho até que isso trouxe algumas reações importantes. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, cerca de 200 mulheres do MST protestaram, né, inclusive de maneira veemente, contra essa condição de trabalho. Nós tivemos assim várias reações da sociedade civil também indignadas. Em que medida que você acha que essa ação também foi, de uma certa forma, combinada e auxiliada por esse tipo de cobertura, né? De que você definiu aí como uma cobertura honesta e indignada dessa mídia comercial? Realmente, essa cobertura suscitou outras denúncias. No dia 7 de março, a Folha de São Paulo informou: 32 são resgatados do açúcar caravelas em trabalho análogo à escravidão. O Estado de São Paulo, o Globo, o UOL noticiaram no dia 11 de março que, na véspera do dia 11, portanto, no dia 10, agentes resgataram 56 de trabalho escravo em Arrozais, do Rio Grande do Sul. E a Agência Brasil, do dia 7/3, noticiou: neste ano de 2023, as autoridades resgataram 523 vítimas
de trabalhos análogos à escravidão. Ô Zé, só você me permite aí, só colaborando aí com seus dados, no dia 10/3, o Jornal Nacional da Rede Globo deu uma matéria de 2 minutos e meio, também abordando um assunto, falando da indenização de 7 milhões que as vinícolas teriam que pagar, sendo que 2 milhões desses 7 seriam indenizações por danos morais aos atingidos, né, as pessoas envolvidas, e 5 milhões revertidos para entidades, fundos e projetos cujo objetivo é combater o trabalho escravo. E acompanhou essa matéria, né, que é uma matéria até relativamente longa, né, também a postura das empresas, aí agora sim o comunicado das empresas, louvando o acordo feito com o Ministério Público, né? E quase que também colocando as empresas numa posição de indignação contra, né? Claro que é a empresa falando dela mesma, né? Mas ela também colocando ali, pelo menos como uma voz indignada também, em relação aos fatos ocorridos e que eles certamente desconheciam, que eles não tinham conhecimento. De fato, esse acordo para pagamento de 7 milhões de indenização, né, num termo de ajuste de conduta feito com o Ministério do Trabalho, isso foi amplamente repercutido. Mas o que a grande mídia não disse é que as 3 vinícolas faturaram no ano passado R$1 bilhão. Isso. O que são 7 milhões frente a isso? E teve também, né, essa polêmica também, ela foi alimentada por alguns absurdos que a gente viu nesse processo. O vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, do Patriota, pediu que as empresas, logo no início da crise, não contratassem aquela gente lá de cima, referindo aos baianos, né? Que só sabem tocar tambor e ficar na praia. A frase textual dele é exatamente isso. A única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, né? Ou seja, uma afronta preconceituosa. Esse mesmo vereador depois vai para as redes sociais, repercutiu também nos jornais da grande imprensa, praticamente chorando e pedindo perdão, que ele teve uma frase infeliz, que a família dele estava sendo ameaçada, enfim, né? E eu acho, né, que nesse processo, tanto porque o assunto é triste, né? Num Brasil do século XXI, você tem que ainda lidar com esse tipo de relação, de desumanização das pessoas, né? Em relações escravas, né? Mas eu acho que isso também tem vamos dizer, um caldo de cultura forte no Brasil. A maior parte da existência desse país enquanto uma nação, ele viveu na escravidão, e esse caldo de cultura foi também perversamente alimentado pelos últimos 4 anos, quando nós tivemos também um presidente declaradamente racista. E, infelizmente, né, essas coisas parecem que estão dissociadas, mas não, né? Elas estão muito relacionadas, né? E também acho que faltou à mídia também marcar mais aí, né, esse território, né? Embora nesse episódio eu também concordo com o Zé, fizesse uma cobertura importante, né, Zé, e que inclusive colaborou para que esse debate fosse fomentado de uma maneira bem ampla na sociedade brasileira. Eu acho que essa dissociação entre os 4 anos de Bolsonaro e casos como esse não podem ser dissociadas, justamente porque a gente chega ao ponto de ter um vereador que fala alguma coisa daquela na plenária, né? Então, dá legitimidade para discursos como esse estarem a pleno vapor, né? Exato. E para terminar o nosso podcast, a gente não pode deixar de fazer o nosso momento panfletagem, que hoje vai ficar com o nosso querido Hércio,
que vai trazer uma dica de cultura para a gente, um produto midiático que ele achar mais legal. Bem, o nosso conceito de mídia inclui também o livro. E o livro que eu vou indicar hoje é o livro O Lugar, de Annie Ernaux, uma escritora que, coincidentemente, é o Prêmio Nobel de Literatura em 2022. O trabalho da Annie Ernaux é um trabalho que, vamos dizer assim, é quase que inaugura um gênero literário um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a lidar. O trabalho dela é classificado como uma autossociobiografia, que é como uma espécie de autobiografia com sociologia. Nesta obra, por exemplo, ela se debruça sobre a história do pai para investigar as relações familiares e de classe. Eu trouxe até o livro e vou deixá-lo com um dos meus 2 colegas de bancada aqui, para que eles também se deliciem, assim como eu, durante a leitura desse livro muito legal. O livro também é um livro que tem 69 páginas, é um livro curto, né? E essa autora, Annie Ernaux, nasceu em Lillebonne, na França, e seus livros são considerados clássicos naquele país, né? O Prêmio Nobel de Literatura que ela recebeu não é especificamente sobre essa obra, mas pelo conjunto da obra que ela produziu. A indicação, então, é essa, uma boa leitura para aqueles que resolverem ler O Lugar, de Annie Ernaux. Muito obrigado, Écio. E eu queria deixar aqui um convite para quem está assistindo a gente agora, né, pelo YouTube, e para quem está ouvindo a gente pelo podcast, que mande para a gente nas nossas redes sociais dicas que vocês achem interessante. De repente a gente coloca aqui, estamos vendo a melhor forma de fazer isso. E ficamos por aqui. Esse é mais um episódio da Rádio Piquete, nas trincheiras da crítica de mídia. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @Rádio Piquete. Segue a gente aqui no YouTube, comenta, dá like, compartilha, ativa o sininho, tudo mais que você tiver que fazer aqui. Muito obrigado, gente. Eu também me despeço de você, Rafa. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você hoje. Essa nova companhia aqui da Rádio Piquete. Obrigado, Zé, pela presença, e obrigado também àqueles que nos ouviram e também nos assistiram até agora. Meus agradecimentos aos nossos ouvintes e espectadores, né? E gostaríamos que vocês nos dessem um retorno. O que estão achando dessa nova fase da Rádio Piquete? Muito obrigado, gente. E aí, para não deixar de agradecer todo mundo, eu vou trazer aqui a nossa lista de pessoas que participaram com a gente. Na pré-produção e roteiro, a gente tem o Hércio e o Zé Milton, também o Rafa Mafra, que de outra hora estará aqui com a gente. Na equipe de comunicação, a gente tem a Maria Luísa Santana, o Davi Meirelles, eu, Rafael Marinho e Pedro Lima. Na produção e edição, a gente tem o Laboratório de Áudio e o Laboratório de Audiovisual, esse que a gente está aqui agora, da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.